Boa tarde a todos e todas. Eu sou Thaís Coutinho, sou professora da rede estadual e municipal e também sou diretora aqui do CEP Regional 3. E é um prazer enorme darmos início à nossa terceira live, né, do nosso sindicato aqui da Regional 3. Para a live de hoje, nós trouxemos o tema Diálogos, a escola que queremos, planejamento, estrutura e currículo, né? Um tema diálogos sobre a escola que queremos. Por que a gente propôs esse diálogo sobre a escola que queremos? Porque nós sabemos que não é só com a pandemia que estamos vivenciando os problemas nas escolas públicas, né? Isso já vem há muito tempo. E como educadores, é sempre importante a gente refletir, pensar e repensar a escola, né? E não só pensar, mas lutar por essa escola e pela educação de qualidade. E, para isso, esses momentos de troca, como a gente vai propor na live de hoje, são fundamentais para que a gente possa debater, socializar, pensar e caminhar numa escola pública de qualidade. E, para isso, a gente vai contar hoje com algumas companheiras aqui da Regional e uma convidada, né? Então, vamos hoje ter a Sabrina Damasceno, que é a EI da nossa rede municipal e também diretora do CEP Regional 3, a companheira Liliana Secron, que é da rede estadual e também da rede municipal, o Bruno Bentolila, que é da rede municipal também, municipal de Nova Iguaçu, e a nossa convidada para esse tema tão importante é a Catarina de Almeida Santos, que possui graduação em Pedagogia pela Universidade Federal de Goiás, especialização em Gestão da Escola Pública, mestrado em Educação pela mesma universidade e doutorado em Educação pela Universidade de São Paulo. Ela também é pós-doutoranda da Universidade Estadual de Campinas. Atualmente, ela é professora da UNB e também é coordenadora do Comitê do Distrito Federal da Campanha Nacional pelo Direito à Educação. E é membro do comitê também da CNDE. Então, eu queria agradecer a todos que estão nos assistindo, né, e falar também que durante a live nós vamos ter sorteio de um livro, tá? E dar boas-vindas à Catarina, que vai estar aqui, né, nos honrando com essa presença para esse debate tão importante, ainda mais num momento como esse, né? Porque há muito tempo a gente sofre com os ataques à educação, o processo de precarização da escola pública, passando desde a creche até o ensino médio, ele é constante e cabe a nós, educadores, estarmos, né, pensando na estrutura necessária para a nossa escola, no currículo, nos planejarmos, mas não só na pandemia, né, não só nesse momento, pensar o antes, o durante e depois, porque a gente sabe que tem problemas aí muito mais de fundo. Então, é essa questão que a gente quer debater aqui, é por isso que nós pensamos nessa live, e é um prazer enorme estar com tantos companheiros de luta aqui, e em especial a nossa convidada, a professora Catarina, que vai começar, né, a nossa fala inicial para que a gente possa refletir sobre essa importante questão. Boa tarde, Thaís, boa tarde, Bruno, boa tarde a todos os demais colegas que estão aqui nessa mesa. Boa tarde, boa noite ou bom dia, seja lá o horário que as pessoas vão acompanhar depois, né? E todos aqueles e aquelas pessoas que estão nos acompanhando nesse processo. E agradecer mais uma vez, né, ao pessoal aí do CEP, ao pessoal do Rio, que eu acho que é a terceira live que a gente vem fazendo debates nas diferentes regiões do sindicato. E é sempre um prazer enorme, né, fazer parte desse debate, porque, afinal de contas, nós estamos aqui debatendo a questão da educação, sobretudo a garantia desse direito à educação para a população brasileira, especificamente aqui nesse caso, para a população do estado do Rio de Janeiro, dos seus municípios, né, da capital, mas também do estado como um todo. E o tema que a gente vai debater aqui hoje, traz aqui nessa mesa, é um tema muito instigante, que é exatamente pensar, dialogar sobre a escola que queremos e dialogar sobre a escola que queremos sobre 3 aspectos que são fundamentais na construção ou na implementação dessa escola que queremos, que é a questão do planejamento, da estrutura e do currículo. E o planejamento, a estrutura e o currículo, assim como a escola que queremos,
precisa ser definido, precisa ser pensada a partir da educação que nós queremos, que tem a ver com qual formação que nós queremos oferecer para a nossa sociedade, para os estudantes, para os sujeitos que vão serem formados nessa escola. E daí, para a gente pensar qual é a escola que queremos, talvez tenhamos que fazer algumas questões, né? Qual é a escola que não podemos aceitar? Qual é o papel da escola na nossa sociedade? Qual a função social que a escola tem para nós? Será que o papel da escola é o mesmo para todas as pessoas, em qualquer lugar, em qualquer sociedade, em qualquer momento da nossa sociedade? E aí, para que a gente parta de um lugar concreto, talvez o melhor caminho seja exatamente a gente partir daquela perspectiva que é comum a todos os brasileiros e a todas as brasileiras, que é a escola que precisamos para garantir aquilo que a Constituição define, que é o direito para todos os sujeitos, né, ou todas as pessoas que são os sujeitos da educação. Então, o que a nossa Constituição vai dizer? Primeiro que ela vai dizer que a educação é direito de todos. E pensar a educação como direito de todos é garantir as efetivas condições para que todos realmente tenham o direito a essa educação, né? Bom a gente lembrar que educação, se não for para todos, se educação for para alguns, ou mesmo que seja para muitos, mas não seja para todos, ela não é educação, ela deixa de ser direito e se torna privilégio. Para que ela seja direito, ela precisa ser direito de todas as pessoas. E para que a educação seja direito de todas as pessoas, eu não posso pensar uma educação uniformizada, porque se eu penso um processo educativo uniformizado, eu não vou garantir a educação para aqueles e para aquelas que têm algumas especificidades. Então, garantir a educação enquanto direito de todos é pensar essa educação na multiplicidade dos sujeitos que atendemos no campo da educação. E aí, quando a Constituição diz que a educação é direito de todos, ela também diz que educação é essa. É uma educação que exerça aí 3 funções ou que garanta 3 funções. A formação do sujeito, porque a Constituição diz que a educação tem que garantir o pleno desenvolvimento da pessoa, então esse desenvolvimento pleno da pessoa é a formação do sujeito. Ela diz que essa educação precisa formar para a cidadania, então, essa educação, além de garantir o desenvolvimento pleno do sujeito, precisa garantir esse sujeito que seja um cidadão, que conviva em sociedade, que construa uma sociedade, que não seja, que se perceba não como um sujeito isolado, mas como um sujeito que constitui um todo maior para além dele mesmo. E também a Constituição aponta para essa educação que forma para o mundo do trabalho. Então, tem uma lógica que a educação precisa formar o sujeito, o cidadão e o trabalhador. A escola que queremos precisa ser a escola que garanta um processo educativo que consiga desenvolver essas múltiplas dimensões. Porque quando nós pensamos o que é a formação integral de um sujeito, já pensou para pensar o que é a gente imaginar? Olha, o desenvolvimento pleno da pessoa. Significa que a educação e que a escola precisa garantir o desenvolvimento das múltiplas capacidades que todos os sujeitos possuem. E todos os sujeitos possuem. Cada um pode desenvolver da sua forma e no seu tempo, em tempos diferentes, mas todos nós temos nossas capacidades, somos capazes de desenvolver essas capacidades, desde que essa sociedade, e no caso esse Estado, que garanta a questão da educação, aquelas capacidades que forem inerentes ao desenvolvimento da escola, garanta a remoção das barreiras que impedem que esse desenvolvimento se dê e traga as condições que possibilitem esse desenvolvimento. Então, a escola que nós temos que querer, né, é a escola que garanta com que cada um e cada uma, dentro da sua especificidade, se desenvolva plenamente enquanto pessoa, se desenvolva enquanto cidadão e se desenvolva enquanto trabalhador. Quando eu penso um sujeito que tem as suas plenas capacidades desenvolvidas, mas se ela não for pensada, desenvolvida para ser também alguém que vive em sociedade,
possivelmente nós vamos ter sujeitos que são incapazes de respeitar as diferenças, de reconhecer as diferenças, de não serem pessoas preconceituosas, discriminatórias, não serem pessoas que trabalhem em prol da construção de uma sociedade mais harmônica, de uma sociedade livre, de uma sociedade mais igual, equitativa. Então, para além de eu garantir as potencialidades do sujeito, eu preciso garantir uma formação que faça com que ele olhe para essas questões como um todo. E a partir disso, que eu vou pensar como é que nós vamos, qual é a educação, qual é o planejamento que nós vamos fazer para alcançar essa educação, qual é a estrutura escolar que nós precisamos ter, né? Quais são as condições que essa escola precisa ter para garantir esse desenvolvimento e qual é o currículo que nós temos que pensar, e aí tem a ver, inclusive, com esse projeto político-pedagógico que a escola desenvolve, qual é o currículo que nós temos que desenvolver, que nós temos que desenhar para alcançar essa escola. E, obviamente, se nós estamos falando de uma sociedade diversa, de um país diverso como poucos, né, como o Brasil, com diversidade de sistemas de ensino, né, de cultura, com muitas desigualdades, com muitas peculiaridades, não só entre regiões, mas dentro das mesmas regiões, dentro do mesmo estado. Se eu pegar o estado do Rio de Janeiro, nós vamos encontrar um conjunto de peculiaridades inerente a cada rede, mas inclusive inerente a cada escola, porque nós estamos falando exatamente de sujeitos. Nós estamos falando de um espaço constituído por sujeitos, eu não posso achar que uma escola homogeneizada vai garantir a educação desses sujeitos, assim como eu não posso achar que uma rede homogeneizada, que um estado homogeneizado, que um país homogeneizado garanta o pleno desenvolvimento do sujeito, porque se os sujeitos são diversos, a escola e a rede precisam abarcar essa diversidade. Então, o planejamento que nós precisamos fazer precisa levar em consideração essa diversidade. E o que é que tem que ser comum nesse processo? As garantias das condições para que o planejamento se dê, para que o ensino, que o currículo seja desenhado e para que a educação seja implementada. Se eu estou falando de redes diversas, sujeitos diversos, escolas diversas, o currículo de cada cidade, o currículo de cada rede, o currículo desse país, o currículo de cada unidade federada, ele precisa ser pensado junto com aqueles que são os sujeitos, não só do direito à educação, que são os nossos estudantes, como também aqueles que são os trabalhadores que, em desenvolvendo a sua função de professor ou de demais profissionais da educação, vão fazer com que esse currículo se implemente para que essa educação aconteça. Então, pensar qual é a escola que queremos, qual é o planejamento que temos que fazer, qual é a estrutura que precisamos e qual é o currículo que temos que ter, significa obrigatoriamente que eu não posso imaginar uma estrutura única para a escola, feita por quem não entende de educação e mais, por quem não vive essa educação. Eu não posso pensar um currículo que não seja desenhado a partir dos sujeitos que vão colocar esse currículo em prática. Eu não posso pensar uma escola que não possa ser chamada de escola. Porque se a função da educação é garantir o desenvolvimento da pessoa, a formação do cidadão e para o mundo do trabalho, escolas que não tragam as condições para que esse processo aconteça, não podem ser chamadas de escola. Porque a função da escola, e a nossa Lei de Diretrizes e Bases vai trazer muito bem isso, a função da escola é garantir esse processo de escolarização que vai fazer com que essa educação escolarizada e que a Constituição aponta possa se efetivar. Eu não posso pensar um planejamento que garanta essa educação que a Constituição estabelece em uma escola em que eu não tenho uma gestão que seja uma gestão participativa. Eu não posso garantir isso em uma escola em que a formação pensada, o currículo pensado,
o trabalho pensado nessa escola ignore as especificidades, as peculiaridades e, inclusive, as mazelas que constituem a sociedade brasileira. Então, se eu tenho um país, por exemplo, que as questões étnico-raciais e que a questão do racismo é central nessa sociedade, é estrutural nessa sociedade, o planejamento e o currículo dessa escola não pode ignorar essa realidade, porque, fatalmente, se ela ignora, essa escola não vai ser a escola de todos. Então, essa escola, por consequência, está ferindo o princípio básico da nossa Constituição, que é garantir a educação para todos. Se essa nossa escola não traz para o processo formativo desse cidadão que precisa respeitar o diverso, as questões de gênero, de orientação sexual, de violências, do machismo que constitui a nossa sociedade, se nessa escola nós não desenvolvermos formação que seja contrária a isso, que possibilite com que a gente supere essas questões que são estruturais na nossa sociedade, essa escola não é a escola para todos, porque ela não é uma escola que desenvolveu plenamente todos os sujeitos, as suas capacidades, porque essa é uma questão que impede que os sujeitos se desenvolvam, inclusive porque elas estão sofrendo todas essas mazelas e todas essas violências. Eu não posso pensar uma escola que não respeite a especificidade do sujeito do campo. E respeitar a especificidade do sujeito do campo não é oferecer uma educação com menos qualidade para o campo. É o contrário. Para que ela tenha qualidade, eu preciso pensar na especificidade desse sujeito. Eu não posso planejar uma escola e um currículo que não olhe para as pessoas que têm as mais diferentes necessidades educativas especiais. Então, se a escola é para todos, o currículo dessa escola precisa pensar em todos. Eu não posso pensar um currículo único ignorando, por exemplo, a especificidade das comunidades indígenas, das populações itinerantes. Eu não posso pensar uma escola que não coloque em jogo que ninguém no mundo, e nesse país também não, deveria ter como única opção na vida morar na rua, ou seja, não tem opção. Porque, na verdade, todo mundo teria que ter direito a ter lugar para morar, a ter o que comer, a ter onde dormir. E trabalhar, inclusive, com as crianças, jovens, adolescentes e adultos, que vivem, inclusive, em situação de rua, naturalizando o fato das pessoas não terem onde morar, o que comer, onde dormir, ou não desnaturalizando, e desnaturalizar é dizer isso, que essa não é uma condição do ser humano. Essa é uma situação em que estamos submetidos. Mas essa não é uma condição natural do ser humano. A desigualdade, as violências, os preconceitos, não é natural. Eles são construídos. E se são construídos, eles precisam ser desconstruídos. Não é natural que as pessoas sejam discriminadas, sejam violentadas, sejam dizimadas pela cor da pele, pela sua condição social, pela sua etnia. Então, a escola que nós queremos é a escola que forme sujeitos para desnaturalizar a barbárie em que a nossa sociedade está submetida. E eu não vou fazer isso em uma escola em que os estudantes, os professores, os demais profissionais da educação não estejam em condições de violência, estejam em condições de não sujeitos. Então, eu preciso que essa escola dê condições de vida também para aqueles que trabalham nessa escola. E aí, quando eu falo a escola, eu não estou delegando a responsabilidade à unidade escolar, eu estou falando da responsabilidade do Estado brasileiro e das suas subdivisões, que no caso, União, Estados e municípios. Então, o Estado brasileiro precisa garantir condições de que também as professoras não estejam em condições de violência doméstica, de violências de gênero. Então, a gente não é combater só na escola, mas, inclusive, livrar os sujeitos que vão fazer esse debate na escola, estar nessa condição de sujeito. Eu não vou conseguir fazer essa escola dessa forma em escolas que não têm uma infraestrutura,
que possibilite com que os professores e demais profissionais de educação possam desenvolver o seu trabalho. Eu preciso de uma cidade e de uma sociedade que dê à escola condições dela se desenvolver quando ela garanta o atendimento aos demais direitos. Porque eu preciso garantir que as pessoas estejam alimentadas para poder aprender, que elas estejam seguras, elas não estejam em ambiente de violência, inclusive violência desenvolvida, né, e praticada pelo próprio Estado. Ela não seja uma escola pensada para alguns, ela precisa ser uma escola pensada para todos. Eu não posso estar numa escola que coloque em risco as condições de vida dos seus estudantes, ou numa rede, uma escola, por exemplo, que não tenha saneamento básico, que não tenha banheiro dentro da escola, né, que não ofereça as condições básicas de trabalho. Então, para pensar a escola que nós queremos, nós precisamos ter em mente que o planejamento dessa escola precisa ser feito pelos sujeitos que constroem a educação. Mas esses sujeitos precisam fazer esse planejamento a partir de condições garantidas pelo próprio Estado. Porque não adianta a boa vontade dos profissionais da educação para planejar aquilo que eles não vão ter condições de executar. E essas condições passam, inclusive, por garantir formação inicial e continuada para os profissionais, condições de trabalho para esses profissionais, plano de carreira, mas passa também por garantir infraestrutura na escola, materiais pedagógicos adequados, passa por garantir que os estudantes tenham acesso à saúde, à alimentação e cheguem na escola em condições dos seus professores desenvolverem o seu trabalho. Então, e que currículo é que nós vamos montar? Um currículo para a escola que queremos, para garantir esse diálogo, não pode ser um currículo voltado para responder ou baseado em programas voltados para avaliação de larga escala. Precisa ser um currículo que pense na formação e numa formação para transformação e não numa formatação para conformação de uma realidade social em que nós vivemos. Desculpem aí se eu passei do tempo, gente. Foi ótimo, assim, essa reflexão para dar início para o nosso debate. Com certeza, uma colaboração fundamental para todos nós, profissionais de educação da rede municipal e rede estadual do Rio. Então, para dar continuidade a esse importante debate, eu vou chamar o Bruno Bentolila, que é professor da rede municipal do Rio, aqui, né, de uma escola da nossa regional. Ele também é professor do município de Nova Iguaçu. Então, Bruno, com você agora. Acho que seu microfone está mudo, Bruno. Perdão, gente, eu esqueci de desmutar o microfone. Então, vou retomar. Boa tarde a todas, todos e todes. Queria agradecer aos colegas aqui da mesa comigo, agradecer a Thaís, agradecer a Regional 3, e também queria agradecer a Catarina por ter começado a ter desenvolvido questões tão importantes para a gente começar a refletir sobre essa ideia do planejamento da estrutura e do currículo, né, que a gente está sendo tão cobrado agora, principalmente aqui no município do Rio, nessa reformulação do currículo que está sendo enviado às escolas, que é chamado de currículo carioca. Bom, uma questão que me chamou a atenção na fala da Catarina, e eu gostaria de desenvolver um pouco aqui na minha fala, é essa ideia de que a escola não se faz dentro de um gabinete, certo? Então, nenhuma escola ela pode ser feita através do gabinete do secretário de educação, né? Um secretário de educação que muitas vezes desconhece a realidade profunda das escolas. Então, trabalhar em escolas que têm essas questões tão afloradas, como a questão da vulnerabilidade social, da questão do racismo, da homofobia, como colocou tão bem a Catarina, fazem que o próprio professor reflita sobre a sua prática e com isso ele construa elementos para poder pensar o currículo, né? O currículo ele não nasce de uma hora para outra, né? O currículo ele é pensado junto com a demanda que os alunos nos apresentam. Então,
Na minha experiência como professor do município do Rio, por exemplo, só para dar uma ideia, eu sou professor de artes, né? E eu saí da faculdade cheio de ideias para poder dar aula de artes. Eu sou formado em História da Arte pela UERJ. E quando eu entro numa escola do Engenho da Rainha, né? Com alunos, a maioria dos alunos da comunidade da Favela da Galinha e do Morro do Alemão, eu tinha planejado uma aula sobre Renascimento para o nono ano, por exemplo. E eu nunca me esqueço disso, né? Na minha primeira aula, eu cheguei antes, eu planejei a aula, trouxe imagens, Leonardo da Vinci, Michelangelo, e quando eu chego na aula, uma aluna entra com um rádio alto cantando um funk. E aquilo me marcou muito. E aí eu olhei para os alunos e falei, acho que essa aula não vai rolar. E aí eu apaguei o quadro, fiz uma roda e comecei a conversar com os alunos, perguntando outras questões, né? Do que eles esperavam de uma aula de artes, o que eles entendiam por arte. Então, assim, desde o meu primeiro dia, eu comecei a entender que essa ideia do currículo, ele tinha que ser construído junto com os alunos. E na minha prática, ao longo desses anos, eu venho revendo muito essa questão conteudista, que a gente muitas vezes acaba numa cilada, né? Não que o conteúdo não seja importante, é bom a gente frisar isso, né? Os conteúdos, eles são importantes, mas a maneira que a gente trabalha esses conteúdos é aí que está, digamos assim, o nosso diferencial enquanto professor, porque se eu vou transmitir um conteúdo, essa ideia de transmissão de conteúdo já é uma ideia errada, né? E se eu não vou pensar o conteúdo junto com os alunos e construindo com eles novas maneiras de pensar a escola como um todo, as demandas que eles trazem, a gente não consegue refletir essa escola que a gente está, né? Então, o problema não é o conteúdo, mas a maneira como ele é trabalhado. E pensando agora em tempos de pandemia, a maneira que o conteúdo está sendo trabalhado através das atividades remotas, não problematizar essas questões, por exemplo, e quando eu falo problematizar, não é só em relação ao acesso dos alunos. Isso é uma questão muito, muito importante, né? A maioria dos alunos não tem acesso a essas atividades, mas o acesso, a própria ideia do que está sendo cobrado por essas atividades e a própria precarização do nosso trabalho como um todo. Então, a gente está sendo cobrado excessivamente por criação de atividades que são atividades como folhas de exercícios que simplesmente fazem perguntas e exigem respostas dos alunos, e a gente não está refletindo sobre qual é a grande problematização dessas aulas, né? O que se perde com essas aulas? E aí eu volto para a pergunta que a Catarina fez na primeira fala, na fala dela. Qual é a formação, qual é a escola que a gente não pode aceitar? Então, a gente não pode aceitar uma escola que exclua os alunos desse processo de construção de conhecimento, que é um conhecimento nosso, enquanto professores, e dos alunos, enquanto educandos. Bom, para terminar, eu gostaria de falar, não sei se eu tenho muito tempo, mas eu gostaria de falar de um texto que está nesse livro, A Educação contra a Barbárie, que é um texto da Aniele Silva, que é uma estudante de Ciências Sociais, e ela participou, em 2015, das ocupações das escolas em São Paulo. E o título do texto dela se chama O que aprendi e o que não aprendi na escola. O texto ele é um relato, né, de tudo que a Aniele passou na escola, da vida escolar dela. Ela é uma mulher negra, lésbica, periférica, e como ela foi se entender durante a ocupação da escola. Então, a grande pergunta que a Aniele faz no texto o que eu aprendi na escola foi que o meu sentimento enquanto mulher lésbica era errado, né, porque ela era reprimida durante a escola, por falas de professores, de diretores, ao longo dos anos que ela passou na escola, e durante a ocupação ela entendeu o real significado da vida dela enquanto pessoa no mundo. Ela fez uma leitura de mundo, né, problematizada desse mundo, aí até numa perspectiva freiriana, a ocupação foi pedagógica nesse sentido, porque ela trouxe para a vivência dela enquanto estudante o real significado do que ela poderia ter aprendido na escola e que ela não aprendeu. Então,
ela começou num grupo de estudantes, né, que ocuparam a escola, eles começaram a debater temas como a homofobia, o racismo, e começaram a reformular todas as ideias pré-concebidas que eles tinham, né, durante esse tempo essa educação que ela teve. Então, tudo isso que eu estou falando me faz pensar muito assim na minha prática enquanto professor. Eu sou professor de artes, a gente é professor de arte na rede municipal, a gente sabe que a gente não tem livro didático, por exemplo, né? Os conteúdos de artes eles são bem livres, é o professor que constrói o seu planejamento, é o professor que faz o seu planejamento. Isso não só em arte, mas em todas as disciplinas. O professor ele constrói o seu currículo e geralmente esse currículo ele é um currículo eurocêntrico, né, que valoriza sempre o estudo. E eu estou falando isso e fazendo uma autocrítica. Durante muitos anos, eu fui um professor eurocêntrico, né, que eu queria ensinar para o meu aluno, sem entender a complexidade da vida dele, sobre renascimento, por exemplo. E talvez eu comecei a entender a complexidade das questões que os alunos me apresentavam e comecei a chegar em temas como a história do samba, a história do funk, todos esses temas que têm relação com a arte, mas que poderiam ser trabalhados, artistas populares, né, que poderiam diretamente falar muito mais aos alunos do que eu ficar em cima daqueles temas que são os temas que a gente acaba aprendendo na nossa formação. Então, a gente precisa descolonizar a ideia do currículo, né? Esse currículo que está sempre engessado numa visão eurocêntrica de mundo. Então, trazer esse currículo, pensar um currículo na periferia de uma escola do Rio de Janeiro é criar o real significado da escola, que a Catarina acabou de falar muito bem. Então, pensar a escola, a Catarina falou uma frase muito boa, né? Uma escola que não pensa o racismo não pode ser chamada de escola. Então, eu gostaria também de trazer essa frase. Uma escola que não problematiza esse período que a gente está atravessando, que não problematiza o fazer educativo, o fazer pedagógico das atividades remotas, como elas estão sendo cobradas para a gente, por exemplo, é uma escola que não está se pensando enquanto escola, né? E está perdendo a sua função do que ela deseja para os seus alunos, né? Se é uma formação bancária, se é uma formação que não tem diálogo, que são conteúdos que vêm prontos e que não há uma discussão, ou se é uma escola que vai problematizar as questões, discutir o currículo a partir da realidade da vida dos alunos e de como os temas, os conteúdos clássicos, digamos assim, da educação, da humanidade, poderiam ser inseridos em conjunto com essas questões principais de cada escola, de cada realidade. Então, eu termino a minha fala por aqui e depois a gente volta para conversar mais. Obrigado. Não, obrigado você, Bruno. Acho que sim, você trouxe colaborações fundamentais, né? Essa experiência sua da rede municipal realmente, né, nos ajuda a pensar a escola que queremos. E para dar continuidade, né, para a gente acumular aí nesse debate, eu vou chamar agora a Liliana Secron, que ela é professora da rede estadual, né? Então, como o nosso sindicato pega as duas redes, é sempre importante a gente ter essa visão mais ampla. Ela também é professora da rede municipal e também é mestre em educação pela UERJ. Então, vou chamar aí a nossa querida companheira Liliana para colaborar agora nesse momento conosco. Abrir o microfone agora, né? Bom, boa tarde a todos, a todas e a todos. Primeiro, quero agradecer aqui o convite do CEP para estar aqui com vocês nesse dia. E, para começar minha fala, eu queria retomar um pouco a fala inicial de Catarina, em que ela fala sobre como é que o currículo é estruturado, né? Pensando no sujeito, na cidadania e no trabalho. E eu estive pensando muito sobre como é que a gente vem tratando dessas três coisas, né? Que são três elementos que são fundamentais, né? Mas a gente vem lidando na escola com um sujeito que tem muitas vezes seus corpos cancelados, né? Seus corpos não aceitos,
a gente vem trabalhando numa sociedade pensando em você construir uma sociedade, não construir, em reproduzir uma sociedade que é excludente, uma sociedade que, dentro de um formato, desse nosso sistema capitalista neoliberal, que faz com que a gente viva em competição e viva em meritocracias, e faz com que a gente, nossos alunos, muitas vezes, não consigam pensar outra forma de estar no mundo que não na situação que eles vivem, né? Falo dos nossos alunos de rede pública, né? Esses que a gente sabe que estão sendo formados aí para terceiro item, para o trabalho, mas para que trabalho é esse, né? Para um trabalho em que ele vai se submeter às condições e às regras que o mercado vem impondo, né? Então, que tipo de trabalho, para que tipo de trabalho a gente vem formando? E aí eu vejo que a escola, nesse processo, e há tantos anos, já se fala disso, já se escreve sobre isso há tantos anos, né? A escola vem para reproduzir a sociedade que está aí, né? E a gente acaba seguindo currículos que só reproduzem e encaixam as pessoas dentro das suas caixinhas sociais, né? E eu fico pensando que uma escola que a gente deseja é uma escola que tenha abertura para possibilidades inventivas, né? Que a gente possa inventar a si, ao outro e ao mundo, né? Que a gente possa pensar uma outra forma de relação de trabalho em que a gente possa não ser explorado. E que esses alunos tenham acesso a uma abertura de conteúdo que permita a invenção, que permita a criação, que foi um pouco também o que o Bruno falou, né? Mas pensar nesse currículo e nesse aluno é também pensar nesse professor. E aí eu queria trazer aqui a ideia de que, quando Catarina falou sobre um currículo que pensa a sociedade, né? Como é que esse profissional vem pensando a sociedade? O currículo precisa ser construído por profissionais que pensam a sociedade, não que pensam somente a escola. Porque a escola, ela produz e reproduz a sociedade que está aí, né? Então, como é que a gente faz para ouvir um pouco mais esse professor? Para trabalhar um pouco mais esse professor, essa sua capacidade inventiva, sua capacidade de ter opinião, de se posicionar, né, de produzir conhecimento que não seja, e não receber simplesmente as ordens que chegam, né, das secretarias, né, nos impondo determinados conteúdos, né, e que a gente possa construir nossos próprios conteúdos. E aí a gente tem que pensar também que experiências esses professores vêm vivendo, que experiências a gente vem tendo dentro dos nossos próprios trabalhos, nosso próprio trabalho que também nos oprime, né? Com as nossas cargas horárias, muitas vezes a gente trabalha em várias escolas e com essa sobrecarga de trabalho que a gente acaba tendo, e como é que a gente vem produzindo experiências que façam com que a gente tenha desenvolvido a nossa possibilidade de invenção, né? Então, pensar essa escola que a gente quer, para mim, é pensar uma escola que acolha a história e a experiência desses professores e que contribua para a produção de experiências para que eles possam, junto com os alunos, eu concordo muito com o Bruno em relação a isso, construir essa outra escola que queremos, que tem relação com essa outra sociedade que queremos também, né? Para que a gente não fique só reproduzindo. E a escola é um lugar privilegiado para esse tipo de análise e de prática, né? Porque a escola é o lugar do encontro. E uma das coisas que eu mais me ressinto assim, nesse momento pandêmico, né, em que a gente está sendo obrigado a repensar tanto currículo, porque conteúdo é uma coisa que a gente faz facilmente numa gravação de aula, né? Mas a educação é muito mais do que esse conteúdo que a gente passa gravado numa aula, e por isso resisto tanto a fazer dessa forma.
né? A educação é interação, é a gente estar junto, são as trocas que a gente estabelece, são as construções, as invenções que a gente promove dentro da escola por conta desse encontro, né? Porque a escola que eu desejo não é simplesmente um encontro de vários eus. Esse coletivo que a gente fala não é o nós, ele não é um encontro de vários eus. Ele é uma outra coisa que é produzida a partir desses eus, mas que já deixa de ser cada um deles para ser algo que é comum a todo mundo, né? Então, como é que a gente faz? Então, nesse momento em que foi retirada da gente o chão da escola, sinto muita falta dessa possibilidade de encontro e dessa troca, dessa possibilidade da gente produzir essa escola comum, essa escola que pense numa escola outra para a gente, que seja mais inventiva e que pense uma sociedade outra também. Acho que acabou meu tempo, né? Não? Ah, então, pensando nisso, falando sobre essa não possibilidade de encontro, né, de acesso dos alunos, uma das coisas que a gente vem pensando para o nosso retorno, né, ao invés de uma sede de trabalhar muitos conteúdos porque os alunos estão perdendo tempo, eu acredito que a gente precisa ser uma escola que vá acolher os alunos. Eu não estou falando de fazer dinâmica de grupo, não, tá? Eu estou falando em acolher e ouvir esses alunos, ouvir o que eles têm para dizer. E eu acho que a gente está tendo uma grande oportunidade de voltar diferente, sabe? Então, a escola que eu penso muito em que a gente retome as nossas atividades presenciais, quando retomar, da forma que for, independente da forma que for, quando a gente tiver contato novamente com os nossos alunos, seja virtual, inclusive, ou lá no território escolar mesmo, né? Que a gente possa se ouvir um pouco mais, né? Trabalhar um pouco o que a gente viveu dentro dessas experiências, o que a pandemia trouxe para a gente de possibilidade de reflexão sobre as nossas vidas, as nossas relações e esse nosso estar no planeta, para pensar no que a escola pode contribuir para transformar de verdade isso, né? Falar isso para mim parece um pouco de déjà vu, assim, né? Uma coisa que a gente fala há tanto tempo, né? Mas eu acho que a gente está tendo uma oportunidade de se refazer, de se repensar, para voltar diferente. Numa escola que valorize mais os professores, que valorize as nossas experiências, as nossas práticas, que nos permita mais possibilidades de produção de conhecimento para nós mesmos e para que haja essa troca, que a gente não se entenda detentor dos saberes e do poder da caneta, né? Porque a gente acaba fazendo uma escola que ela não preocupada só em resultado, ela se preocupada em ranqueamento, né? Eu costumo dizer que escola não é planilha, escola é livro, né? Por que a escola é livro? Porque ela tem nas suas nuances as subjetividades, né? Ela tem esse caráter de possibilidade de produção de uma outra coisa a partir da relação que se estabelece com o livro, né? Uma planilha diferente. A planilha tem sido utilizada muito para o ranqueamento, né? E o livro não. O livro com o livro uma outra relação que a gente estabelece. Então, na minha visão, a educação é livro, né? Que a gente possa fazer da nossa escola, dessa escola que a gente quer, que a gente deseja, que ela possa ser produtora dessas nossas subjetividades capturadas nesse momento da sociedade, né? E que a gente possa conseguir abrir as nossas cabeças para outras possibilidades. É isso. Obrigada, Lila. Queria te pedir desculpa aquele momento ali, né, da tela, né, que gerou uma certa confusão, mas é isso, né? A virtualidade sempre tem esses probleminhas, acabou alterando o layout sem querer. E só agradecer essa sua contribuição, porque realmente foram pontos fundamentais, essa questão que você coloca
né, dos diálogos da escola, isso é muito importante, né? E é uma briga do nosso sindicato, que todos os setores da nossa categoria e da escola sejam ouvidos, né? Os alunos, professores, funcionários, porque é isso, a escola é formada por todos nós. E a gente quer um diálogo de verdade e não, né, essa farsa, por exemplo, que está acontecendo agora com as atividades remotas. Eu acho que a Thaís caiu, gente. Voltou? Bom, como a Thaís caiu, eu vou passar a palavra para a Sabrina. Pode Pode ser, ser Sabrina? sim. Boa tarde, meu nome é Sabrina. Eu trabalho na educação infantil do município do Rio de Janeiro. Como foi falado pela Catarina, a educação deveria ser para todos, mas a realidade que a gente tem na educação infantil, que é o primeiro contato que a maioria das crianças, né, do futuro cidadão, tem na sociedade, é a educação infantil, a gente não tem incentivo, não tem apoio, é uma realidade muito complicada a educação infantil, porque somos poucos funcionários e atendemos muitas crianças ao mesmo tempo. Nós não temos esse desenvolvimento total da educação, né? O cidadão, para ele ser completo, ele tinha que ter o desenvolvimento total. E, infelizmente, a nossa realidade não dá esse desenvolvimento total para a criança. Nós não temos incentivo do governo, o governo ainda vê a educação infantil como um depósito ou uma parte do assistencialismo. E a educação infantil não é isso. Nós temos que ter uma visão de educação infantil, né, como uma educação, né, não para a criança estar lá porque ela tem que brincar. Sim, a criança tem que brincar, mas uma brincadeira toda contextualizada. Você só vai ter um desenvolvimento completo e uma formação de mundo, né, da criança quando você passa através das brincadeiras algumas regras, né, você insere dentro da educação infantil o contexto social que a criança está inserida. Como nós temos um contexto social muito diverso, né, fica muito complicado quando você não tem um material diverso para trabalhar dentro de sala de aula. Por exemplo, no berçário nós atendemos até 28 crianças. Como nós conseguiríamos, né, compreender e socializar essas 28 crianças numa maneira única? Não dá, porque cada criança ali é um ser, e cada ser ali está inserido dentro de um contexto social diferente, né? Implementar um currículo dentro da educação infantil do jeito que ele está sendo feito no município do Rio de Janeiro é muito complicado, porque a gente não teve participação nenhuma, né, no projeto de currículo 2020. Eles fizeram um projeto, estão mandando para as escolas, e a gente agora que está discutindo se aquele projeto é válido ou aquele projeto não é válido. Só que fica complicado, porque a gente vai mandar sugestões num projeto que já está pronto, porque o município já mandou esse projeto para a gente tentar adequar a nossa realidade. Fica muito complicado. As vagas, como a Catarina falou, deveriam ser para todas, não para todas as pessoas. Não é isso que acontece, porque as filas de espera da creche, da educação infantil, ela é enorme. Não conseguimos atender a toda a demanda que existe na educação infantil. Acho que também no ensino fundamental também não deve conseguir atender a toda a demanda. Trabalhar online na educação infantil é impossível, porque a criança precisa do contato com o professor, ela precisa do contato com o mundo, ela precisa do concreto, porque a criança ainda está na fase do concreto. Fica muito complicado você fazer um ensino remoto na educação infantil. Eles pediram um vínculo, mas como a gente vai ter um vínculo com um bebê? Porque, por exemplo, o meu segmento é berçário 1. Meu bebê tem de 6 meses a 11 meses. Muito complicado eu ter um vínculo se eu não estou presente fisicamente na vida da criança. Acho muito complicado essa situação de ensino remoto na educação infantil.
não acho, a gente já não tinha um currículo que era adaptado à educação infantil, o currículo remoto muito menos será adaptado à educação infantil. A educação infantil, além das peculiaridades do cidadão, ela tem uma peculiaridade dela, né? Porque trabalham 3 tipos de funcionários diferentes, fazendo o mesmo, ganhando 3 salários diferentes, tendo 3 valorizações diferentes dentro de uma mesma sala de aula. A educação infantil é muito complicada, é um campo minado. Você, geralmente, na educação infantil do município do Rio de Janeiro, você vai pisando em ovos, né? Porque cada categoria está dentro de um plano completamente diferente, né? O AEI tem um plano que nem está inserido no plano de carreira. O PEI tem o planejamento dele, tem o plano de carreira dele, e infelizmente o PAEI entrou nesse meio, e a gente ainda não teve muito contato com o PAEI, não tem como avaliar certos parâmetros, porque veio a pandemia e acabou cortando todo o trabalho que a gente acabou não desenvolvendo esse ano. E desenvolver online fica muito complicado. Quanto ao desenvolvimento da criança na educação infantil, nós não temos os materiais adequados para esse desenvolvimento, nós não temos uma visão de educação como um todo, uma educação que quer formar um cidadão completo para a sociedade, porque é dentro da educação infantil que você começa a plantar aquela semente para a criança se tornar um cidadão complexo e completo no final da vida. É ali que você faz a formação da fala, ali você começa a dar a estrutura de mundo para a criança, as regras. E se você, dentro da educação infantil, trabalha só um contexto e não trabalha a diversidade social que o Brasil tem, fica muito complicado. Os professores da educação, os professores, quando eu falo de todos os profissionais da educação, eles desempenham o melhor trabalho que possam desempenhar, mas, por exemplo, dentro da educação infantil, nós não temos professores que trabalhem a parte motora da criança, nós não temos professores especializados em trabalhar a linguagem da criança. Nós só temos os professores, os agentes de educação infantil e o PAEI. Não temos outras diversidades que eu acho que a criança deveria ser forçada não, né? Deveria ter esse incentivo à criança, a ela poder ter um primeiro contato com uma realidade de mundo em que o mundo é diverso, né? Quanto ao racismo, nós temos muito pouco trabalho em relação às questões raciais. Nem todo o município do Rio de Janeiro ele insere a criança nesse contexto. Nós não temos também uma gama muito grande de material para isso. A educação infantil sempre fica, como dizia muitos amigos meus, com um restinho, né, que o governo nos oferece, porque nós não temos acesso a muitas coisas que, por exemplo, o ensino fundamental tem acesso, mesmo precariamente, porque a gente sabe que o governo manda precariamente o sistema educacional todo. Quanto à formação do caráter da criança, né, a inserção do próprio responsável, porque eu acho que nós deveríamos inserir mais o responsável nesse contexto educacional que a gente tem. É muito complicado você ter um projeto que fale sobre a diversidade, né, do aluno,
porque o governo não dá subsídio nem para os pais, nem para os responsáveis, nem para a escola, e muito menos, né, para os outros funcionários, principalmente da educação infantil. Eu queria deixar bem claro que todos os funcionários, muitas das vezes, nós é que temos que procurar a nossa formação por fora, porque o governo não oferece a nossa formação. Dentro da educação infantil, o próprio agente de educação infantil ele não está inserido dentro do plano educacional. Nós temos um plano a par de toda a educação, mesmo a gente trabalhando em sala de aula, mesmo a gente já tendo, em sua maioria, a formação pedagógica, nós não temos contato com certos cursos, né, certos artifícios de currículo, mesmo a gente tendo que participar de currículo, certos modos de currículo que a prefeitura do município do Rio de Janeiro oferece. Então, fica muito complicado para a gente conseguir dar a dimensão de educação infantil do município do Rio de Janeiro. Eu vou terminar aqui dando uma reflexão para todo mundo, que enquanto existir 3 categorias dentro da educação infantil, vai ser muito complicado unificar um currículo como um todo na educação infantil, né? Eu acho que tanto o PEI, quanto o PAEI e quanto o AEI, a gente tem que ter uma união muito mais forte, porque o nosso problema é o governo, não é a categoria, não é o nosso próximo. Uma boa tarde e muito obrigada pela oportunidade. Gente, desculpa aí, eu caí, eu tô com alguns problemas técnicos aqui, tá? O mundo virtual é assim mesmo. Então, antes da gente passar para a leitura das perguntas, eu só queria pedir para as pessoas que quiserem participar do nosso sorteio, colocar o nome e o sobrenome no chat, que aí nós iremos sortear, tá? Um dos livros vai ser o do Foucault, que está ali na tela do Bruno. Ele vai mostrar aí, Bruno. E ali, ó. E o outro... Tá dando para ver, gente? Espero que sim. E outro livro que a gente vai sortear tá na nossa regional, né? Eu não sei quem acompanha mais o sindicato, deve ter visto que nós fizemos ano passado alguns bazares e com o sebo. Então, a gente vai entrar em contato para a pessoa escolher desse acervo do nosso sebo, tá? Então, quem for sorteado, tá? O segundo livro, a gente não tá com ele aqui, mas a gente encaminha a lista direitinho para as pessoas. Então, quem quiser participar, é só colocar o nome aí no chat, tá? Bem, gente, então, olha só, vamos lá, né? A participação da categoria é fundamental. E aí estamos na nossa primeira pergunta, que é da professora Flávia Galocchídio. Como descolonizar o currículo com uma comunidade escolar que, embora não se enquadre, valoriza conteúdos tradicionais? Tá? Então, essa é a nossa primeira pergunta. Obrigada, Flávia. A segunda pergunta é do Anderson Paulino, tá? Daqui a pouquinho vai aparecer aí na tela isso. Educar para a cidadania implica um currículo que contemple também a atualização histórica do humano. Um currículo que nasce apenas a partir da demanda dos alunos não corre o risco de um apequenamento? Encontro alunos que encerram o ensino fundamental sem nunca terem ouvido falar de uma Chiquinha Gonzaga, um Shakespeare, um Aleijadinho, um Goethe, um Churchill e mesmo Caetano Veloso. Como equilibrar passado e presente no currículo do ensino fundamental? Como equilibrar o currículo local com o currículo global? E aí a nossa terceira pergunta desse bloco, desculpa, eu não sei pronunciar, é Bensu da Silva, que é uma pergunta seguinte, para toda a mesa, tá? Como vocês percebem o avanço do capitalismo de vigilância sobre a educação, interferindo na estrutura, planejamento e currículo das escolas, algo que tem se acentuado em tempos de pandemia? É possível resistir a isso ante a impossibilidade de
de aulas e assembleias de profissionais da educação presenciais em razão da Covid-19? Então, são essas 3 perguntas. E antes de eu abrir aí, né, para a nossa mesa responder e fazer as considerações, eu só queria saudar também a participação da Márcia Maria, que ela é do SIMPA, né, que é o Sindicato Municipário de Porto Alegre, lá de Porto Alegre, ela é de Porto Alegre, obviamente, né? E aí eu acho que é bem interessante essa participação dela aqui, né, no chat, porque mostra que esse debate, embora a gente está falando muito da realidade do Rio de Janeiro, esse processo não vale só para cá, né? Então, no nosso país inteiro, essa reflexão é muito importante, porque os problemas que a gente vive são muito parecidos. A escola pública, ela passa por problemas muito similares, seja no sul do país ou no norte, né? Do norte ao sul do nosso Brasil. Então, eu queria saudar a companheira e saudar aí, né, o SIMPA e todos os companheiros de lutas que estão aqui do nosso sindicato e também dos outros sindicatos. Então, eu vou passar, então, agora para a mesa, né, poder trazer essa fase aí de estar colaborando, respondendo as perguntas e fazendo as considerações. Então, eu vou chamar a Catarina novamente, né, nossa professora convidada da UNB. Com você, Catarina. Obrigada. Primeiro, eu queria agradecer muito as perguntas, né? Porque eu acho que são questões que nos ajudam muito a pensar sobre tudo que nós estamos falando e agradecer a oportunidade de estar aqui à tarde com vocês, porque eu também estou aprendendo muito com as falas e ouvir as falas dos diferentes lugares do Brasil faz com que a gente se aproxime cada vez mais daquilo que é a nossa razão de existir, que é trabalhar por uma educação pública. E quem faz essa educação pública são os profissionais que estão nas escolas públicas desse país. E aí, respondendo à questão, as questões colocadas, eu queria começar falando de uma questão que o Bruno trouxe na fala dele e que tem a ver também com alguma das questões colocadas aqui no chat. O Bruno falou, quando foi falar a questão do que ele tinha preparado para a aula, do conteúdo que ele tinha pensado para a aula e daquilo que ele teve que repensar, e ele disse, não é que os conteúdos não sejam importantes. E, objetivamente, ninguém vai fazer processo formativo sem trabalhar conteúdos. A grande pergunta é, qual conteúdo? Quais conteúdos são considerados válidos no nosso processo de formação desse país? E aí, linkando a pergunta do Anderson, né, que fala exatamente sobre aquilo que os estudantes estão aprendendo ou não, para a gente pensar exatamente isso. Quando nós estamos, a nossa questão de currículo pensa na formação que nós queremos ter. E aí o currículo define conteúdos. Então, quando nós estamos pensando, por exemplo, num currículo que pensa uma educação antirracista, nós não podemos pensar em conteúdos que exatamente fortaleçam o racismo e não combata. Numa educação que não seja homofóbica, a gente não pode pensar em conteúdos que façam isso, que reforce a homofobia ou todas as formas de preconceito e não combata. Então, a questão não é conteúdo, o conteúdo é fundamental. A gente só precisa rediscutir e desnaturalizar a lógica de que só alguns conteúdos valem. E quais são os conteúdos que valem no nosso currículo normalmente? Os conteúdos definidos por determinados grupos, pelos grupos dominantes. Então, assim, o problema não é preciso saber quem é Goethe, que, aliás, eu adoro Goethe, né? É preciso saber quem é Goethe, é preciso saber quem é Shakespeare, mas também é preciso saber quem é Carolina de Jesus, quem é Milton Santos, quem é Adão Ventura, quem é Abdias do Nascimento, quem é Conceição Evaristo, quem é Maria Firmina. É preciso saber quem são os pintores negros desse mundo e desse país, como o Jacob Lawrence, como Estevão Silva, como Wilson Tibério. Nós sabemos quem são. A nossa escola trabalha. Qual é a história que nós contamos nesse país? Qual é a história que nós contamos da constituição desse país? Então, a nossa questão não é não trabalhar conteúdo. Aliás, é fundamental que nesse país, em que tem 56% da população negra, que tem uma população indígena dizimada, que
aí em processo porque aqueles que chegaram nesse país e que continuam comandando esse país dizimam essa população e que têm um compromisso com a dizimação da população negra, o conhecimento desses conteúdos ou dessa história ou de toda a construção que esse povo fez é fundamental, inclusive, para que esses estudantes que estão na escola hoje, que não se reconhecem nesse currículo desempenhado, possa se reconhecer e possa dar importância a si, a sua história e se ver de uma outra forma. Então, conteúdo é fundamental, mas é preciso descolonizar esse conteúdo. É preciso tirar a lógica de que o conteúdo válido é determinado conteúdo e o restante não. Ou seja, o conteúdo válido é o conteúdo da minoria. O que é o projeto Escola Sem Partido? É a escola que está dizendo que discutir racismo, machismo, homofobia, discutir todas essas questões que tanto doem naqueles que estão dentro da escola, isso não pode ser válido. Isso é ideologizar a escola. Então, é ideologizar o currículo. Os professores estão trabalhando a questão da ideologia e não os conteúdos formativos. Então, é muito importante que a gente saiba quem é Shakespeare, mas é muito importante que a gente conheça a nossa história. Então, trabalhar o conteúdo é importante, descolonizar esse currículo é fundamental, e só a partir disso a gente pode construir uma outra escola pública, uma escola pública que os alunos se reconheçam nela, né, que aprendam a sua história e que construam a nova história. A possibilidade de entender que o que nós estamos vivendo não é natural é exatamente conhecer como é que tudo isso foi construído e entender que é possível fazer diferente do que nós estamos fazendo. É preciso colocar em prática ou fazer aquilo que o Paulo Freire diz, que é a lógica do esperançar. Não na lógica do esperar, mas na lógica do fazer diferente. Tá mudo o seu microfone. Não, eu reparei. Obrigada por avisar. Nós vamos seguir a mesma ordem, tá? Então, vai ser agora o Bruno, a Liliana e, por último, a Sabrina, tá? E depois a gente vai ter a segunda rodada das perguntas. E lembrando aí, quem ainda não escreveu o nome para o sorteio, por favor, fazer agora, que daqui a pouco a gente vai sortear, tá bom? Bruno? Obrigado, Thaís. Bom, eu achei, assim, muito boas as perguntas, né? Eu fiquei muito contemplado com a resposta da Catarina, estou ainda em estado de êxtase, assim, porque é realmente isso que eu penso, né? Quando eu falei sobre a ideia do que os conteúdos são importantes, mas a forma, que conteúdos são esses que a gente vai trabalhar e como a gente vai trabalhar esses conteúdos, aí já pensando no meio, né, de se trabalhar esses conteúdos, tem a ver com a pergunta do Anderson. Não é simplesmente a gente ignorar que existem os conteúdos clássicos, né? É mostrar para os alunos esses conteúdos, mas saber a importância de que eles aprendam também outros conteúdos e ver nesses outros conteúdos, com os exemplos citados aí pela Catarina, né, de autores que são apagados da história, né, da história da arte, da história da educação como um todo, e saber que esses conteúdos vão dizer muito mais para os alunos, né, realidades muito mais diretas para eles, que eles possam refletir sobre a sua própria realidade, aí pensar, fazer a sua própria leitura de mundo, entender que existem outros que não são aqueles conteúdos clássicos. E acho que esse equilíbrio é um equilíbrio que a gente descobre através do processo, né? Não dá para você ignorar que existem outros saberes que não os saberes tradicionais. Agora, dialogando com a pergunta da professora Flávia, ela pergunta como descolonizar o currículo, né? Mesmo que as comunidades escolares não se enquadrem nesses conteúdos tradicionais, elas valorizam esses conteúdos. Eu acho que através primeiro é você desconstruir a ideia do conteúdo, né? Se você vai falar sobre arte, aí no meu caso, né? E você só mostra a história da arte ocidental,
se você não fala sobre os povos indígenas, se você não fala sobre os artistas Abdias do Nascimento, se você não fala sobre os pintores negros que vieram Aleijadinho e tudo mais, você não constrói nenhuma possibilidade do contraditório. Então, se a sua vida inteira você foi apresentado Chiquinha Gonzaga, dificilmente você vai conseguir fazer uma crítica de Chiquinha Gonzaga a partir de outras referências. Então, acho que ter outras referências, e aí tem a ver com a pluralidade, né, que é tão defendida que é tão atacada pela escola sem partido e é tão defendida pelos professores que acreditam na pluralidade de visões de mundo, né? Visão de mundo não é você simplesmente passar a sua visão de mundo, né? Eu utilizo, por exemplo, nas minhas aulas, filmes que, enquanto cinema, enquanto filmes, não são filmes nem que me interessam, mas que atingem os alunos de uma certa maneira e que podem produzir uma reflexão com os alunos muito grande, porque diz diretamente da realidade deles e, a partir disso, eles conseguem construir todo o processo de ensino-aprendizagem. Agora, sobre a pergunta do Bensru da Silva, o avanço do capitalismo interfere no currículo, e como a gente pode lutar contra isso? Principalmente agora, né, no período de pandemia, a gente está vendo um protagonismo muito grande de pessoas que nunca pisaram na escola pública, né? A gente vê aí falas de especialistas em educação, ligados ao Todos pela Educação, pessoas que têm um conhecimento bancário da educação e eles querem interferir diretamente naquilo que eu vou trabalhar com o meu aluno na periferia do Rio de Janeiro e daquilo que um professor vai trabalhar na periferia de Manaus. Então, assim, não conhecer a realidade dessas escolas e criar essas políticas privatistas da educação através dessas plataformas que incentivam, inclusive, assim, por eu ser um professor que me coloco contra as atividades remotas, eu não tenho nem a capacidade de dizer assim quais são os conteúdos, né, que vão aparecendo ali ou outro. Mas a gente sabe que esses conteúdos não são os conteúdos problematizadores, são os conteúdos que já vêm prontos, né? Eu acho que uma maneira de lutar seria a gente refletir sobre eles e não aceitar facilmente essa política educacional que está sendo implementada. Lila, a gente está passando direto para você, tá? Tá. Para você colaborar agora. Ok, direto eu, vamos lá. Ouvindo vocês falar, eu fico pensando, né? Qual é a escola que a gente quer, né? Qual é a escola que eu desejo? É uma escola que tenha isso que a gente está fazendo aqui. Uma escola que proporcione encontros, mesmo que virtuais, para a gente pensar essa escola pública, gratuita, laica e de qualidade, que é o que a gente deseja, né? Então, assim, que a gente tenha possibilidades de momentos de encontro dentro de uma rotina que acaba fazendo com que a gente nem possa se ver nas escolas, muitas vezes, porque o presencial não garante engajamento e não garante encontro, né? O encontro no sentido mais pleno dele, né? Porque diferente da gente estar junto numa mesma sala e a gente poder conversar e a gente poder se enxergar, se perceber e se abraçar e trocar essas ideias. Mas, falando para o Bensru aqui, sobre a questão da vigilância, né? Se a gente pensar que onde há opressão, há resistência, não existe opressão sem resistência, então a gente precisa se permitir pensar possibilidades inventivas de romper com isso, né? E aí eu acho que existem as maneiras com que a gente pode agir são pressionando as macropolíticas, né, mas também agindo pequenininho lá nas nossas micropolíticas, dentro das nossas salas de aula, no estar com os nossos colegas, e nessa ideia de que, assim,
por que a gente tem que fazer tudo que mandam para a gente? A gente ainda tem uma certa liberdade de alguma maneira, dizer não. Eu acredito nisso. Né? Por exemplo, quando a gente diz, não vou participar, não vou fazer uma aula online, não vou gravar uma aula, a gente está participando disso, a gente está sendo resistência. E a gente precisa também, já falo, pensando na pergunta do Anderson, pensar como é que a gente pode, dentro dessa nossa resistência, ir trazendo, discutindo macropoliticamente, mas já agindo micropoliticamente, esse outro currículo que a gente acredita, né? Essa voz como é que diz, o samba da Mangueira, né? Que não está no retrato, né? A gente mostrar esse país que não está no retrato, né? Que dialogue com a realidade das crianças, que converse com isso. Acho que o Bruno já falou isso, né? Não é não trazer conteúdo, e a Catarina também falou, não é não trazer outros conteúdos, não é não trazer outras informações, pelo contrário, a gente precisa de muitas coisas, muitas referências, mas que essas referências possam conversar com aquilo que eu sou e com aquilo que eu quero para mim, para a sociedade, para a escola que eu tenho. E falando aqui, só para complementar, assim, a presença física, a gente está muito preso nessa questão da presença física, né? Mas a presença física, ela não garante engajamento, né? Ela não garante um encontro. Assim como o virtual, ele também não quer dizer desmobilização. Então, eu acho que a gente precisa entender como é que funciona esse sistema para que o outro lado não nos engula, sabe? O virtual, é possível a gente se mobilizar no virtual, é possível que a gente possa pensar a escola como a gente está fazendo aqui, né? Quando eu tive a oportunidade de conversar com meus colegas, né, nesse nível de conversa que a gente está levando aqui, né? Precisou uma pandemia e eu estar aqui numa live, a primeira live, né? Eu resisti até agora, não resisti ao CEP, né? Para poder trocar essa ideia bacana aqui com vocês, né? E aí, pensando na Flávia, nessa questão dos conteúdos tradicionais, né, que ela fala, que realmente a gente é pressionado por todos os lados, né? Não é só a escola que traz esse conteúdo pronto. Existe uma comunidade escolar que é conservadora, né, que cobra da gente uma postura conservadora. Como assim caderno vazio sem nada escrito? Né? Como assim ver filme? E aí eu penso que se a gente pensar numa escola que não tenha muros, né, numa educação em que educar é educar-se e educarmos-nos a todos, né, que não seja uma via de mão única, professor-aluno, ou que não se restringe a relação professor-aluno, a gente pode pensar numa outra proposta, né? Educação como educarmos-nos a todos. Então, educar a comunidade escolar e a comunidade escolar me eduque, eu educo os meus alunos me eduquem, e a gente constrói isso coletivamente. Isso é pensar uma escola coletiva, né? É isso. Boa tarde. A Joselma Brito fez a pergunta dizendo que há uma ruptura muito abrupta quando a criança passa da educação infantil para o ensino fundamental. O documento que a prefeitura apresenta traz a questão de transição de forma equivocada e superficial. Como podemos pensar essa transição respeitando os direitos infantis? Quando a criança sai da creche e chega no segundo, eu chamo de segundo segmento, o que não é segundo segmento da educação infantil, né? Que ela vai de um ambiente de creche para um ambiente de escola, tem mesmo essa ruptura. Mas a pior ruptura é quando acaba a educação infantil toda e a criança vai para o primeiro ano, porque eu já ouvi várias escolas e vários outros profissionais falando que a criança, a partir daquele momento que ela vai da educação infantil para o ensino fundamental, ela não vai poder mais brincar, ela não vai poder mais fazer um monte de coisa e vai ter que seguir um monte de regra. Essa é uma imposição da prefeitura, né? A prefeitura diz que ela, no segundo ano, ela tem que, no final do segundo ano, início do terceiro ano, estar totalmente alfabetizada. Porém, esse letramento, né, porque eu acredito muito no letramento, ele começa na educação infantil. Quando a gente
bota a criança para fazer a rodinha do início da aula, que ela conta as novidades dela, que a gente conta história, que a gente reconta história, que a gente remonta a história com a criança. Quando a gente faz uma receita de bolo na educação infantil, essa parte a gente já está fazendo o letramento todinho nessa parte. Para quando chegar na escola, no primeiro ano, esse letramento já começou, né? Ele já começou na educação infantil. A criança não chega no primeiro ano descontextualizada de tudo. Deveria sim ter uma integração maior de educação infantil para o ensino fundamental, o que não ocorre, porque geralmente nós fazemos relatórios da criança, e eu acho que esse relatório deveria acompanhar a criança da educação infantil para o ensino fundamental, o que não ocorre. A criança no ensino fundamental também não vai chegar crua. Ela teve todo um trabalho desenvolvido na educação infantil. Eu acho que deveria, no primeiro ano, ter uma adequação de currículo, sim, da educação infantil para o ensino fundamental, mas não romper completamente a educação infantil. A criança com 6 anos, 7 anos, não vai deixar de ser criança. Ela tem toda uma vida, todo um contexto para aprender conforme os anos vão passando. Se ela não é boa em um determinado conteúdo, ela é boa em outros conteúdos. E quem é bom em todos os conteúdos? Aqui ninguém é bom em todos os conteúdos, né? Até porque o mundo é tão diverso. Eu acho que a gente tinha mesmo que unir a educação infantil com as primeiras séries do ensino fundamental para a gente poder fazer uma melhor transição da criança. Óbvio que a gente sabe que o governo não deseja essa interação, porque quanto mais crianças letradas, serão pessoas que participaram mais ativamente de uma sociedade. Quando você começa o letramento e a alfabetização da criança na educação infantil, né, você começa um momento mais lúdico, o que não quer dizer que no ensino fundamental ela não vai poder pôr no papel aquilo que ela aprendeu, né, no sentido lúdico. Até porque a criança da educação infantil, ela precisa muito do concreto. E eu acho que é muito cedo, por exemplo, com 7 anos, no primeiro ano, você romper esse concreto da criança e achar que ela tem uma certa maturidade de pôr tudo do concreto para o abstrato, que eu acho muito complicado. Eu me contemplei muito nesse questionamento da Joselma, porque é um questionamento que eu mesma me faço muitas vezes, de como melhorar esse processo da educação infantil para o ensino fundamental, mesmo eu não podendo participar do ensino fundamental, porque eu só posso estar dentro da educação infantil e no sentido creche, né? Não tenho como participar nem da EI por completo. Eu até, se alguém depois pudesse falar mais sobre essa abertura, eu até desejaria alguns esclarecimentos. Muito obrigada. Queria agradecer muito a vocês todas, né, e todos que estão aqui. Eu acho assim, que foi fantástico. Eu acho que quem está assistindo essa live com certeza está tendo essa mesma sensação que eu estou tendo, essa sensação incrível, né, de pontuar, né, os problemas concretos da nossa escola, fazer reflexão. Acho que quando a Catarina traz aí o Paulo Freire, que também tiveram comentários, né, que traz esse papel, a questão da tomada de decisão, que também a ruptura, a resistência que a Lila e o Bruno colocaram. Eu acho que isso, né, assim, é a escola realmente que a gente quer, né? São muitas questões e eu acho que vocês estão, assim, sendo incríveis para nos fazer refletir e repensar essa escola. Então, vamos dar continuidade. Nós temos mais algumas perguntas aqui, então, para colaborar com esse debate. A primeira delas é da Flavinha, que é qual a relação da estrutura da escola com o currículo. Do Eduardo Mariani, como garantir o horário de planejamento e estudos para os profissionais da educação infantil. E, por último, a pergunta da Patrícia Alves, como articular o professor e o agente de apoio à educação especial na educação infantil. Então, a gente vai fazer naquela mesma ordem, tá? Catarina, depois Bruno, Lila e Sabrina, tá? Então, e esse é o nosso último bloco aí de perguntas. Então, vamos para a Catarina mais uma vez.
Thaís, eu acho que tem duas questões aí que eu não sei, que eu tenho a impressão que é mais direcionada ao pessoal da estrutura aí do Rio. Então, eu vou trabalhar mais a questão do currículo, da estrutura do currículo. Veja bem, eu vou pegar o Anísio Teixeira, quando ele desenhou a proposta, o plano educacional para o Distrito Federal, ele definiu, inclusive, qual era a arquitetura que a escola tinha que ter. E pensou uma cidade com essa arquitetura, que tinha a ver com uma lógica de educação. E o Anísio Teixeira, inclusive, dizia que a instituição educacional, ela tinha, inclusive, a parte da escolarização. Então, qual que era a lógica? Que, na verdade, que a arquitetura da escola, a estrutura, os equipamentos, tudo aquilo que eu preciso ter dentro da escola, tem exatamente a ver com a questão do currículo. Porque é esse currículo que define, né, quer dizer, é a perspectiva de formação que define qual é o currículo que nós vamos trabalhar, e o currículo que vamos trabalhar tem a ver também com aquilo que a gente precisa garantir nessa escola para que esse currículo seja desenvolvido. Então, eu não posso pensar descolado a perspectiva da educação, o currículo e as condições que essa escola precisa ter para garantir essa educação. Se o currículo retrata a educação que nós queremos, a escola e a sua infraestrutura, desde a arquitetura, como as condições, como os tempos escolares, né, como inclusive essa lógica de como é que a gente pensa a transição entre as etapas de desenvolvimento, que deveria ser muito mais do que simplesmente as etapas de idades cronológicas ou de séries, de questão seriada, mas ter exatamente com a lógica do próprio desenvolvimento, elas precisam estar completamente integradas. Se eu pensar um currículo que vai para um lado e uma estrutura de escola que vai para outra, é óbvio que esse currículo não vai ser implementado. E eu queria chamar muito a atenção, teve algumas questões que eu não respondi, eu queria pedir desculpa, mas eu queria chamar a atenção para uma coisa que está bem aí em Angra dos Reis, que é uma parceria que o município fez com o Aprova Brasil. Quem é o Aprova Brasil no jogo do bicho do campo educacional, para que o município diga que ele tem a proposta que pode atender os objetivos educativos da rede de Angra dos Reis, e não aquilo que é construído através dos seus profissionais e da comunidade escolar. É só para nós pensarmos quem é que está definindo o currículo, que cara tem esse currículo, os conteúdos que serão trabalhados, quando o município faz uma parceria com uma instituição ou uma fundação, ou seja lá que nome possa se dar para isso, como o Aprova Brasil, né? Quem é que está definindo esses conteúdos? Para qual currículo? Para qual formação? Qual é a escola que essa instituição está pensando? Então, só para a gente olhar em relação a essas perspectivas. E eu queria só retomar numa questão que colocou anterior, que eu não falei, que é sobre a questão vigiada e sobre a questão do presencial e desse momento remoto em que a gente está com esse distanciamento. Eu queria sempre chamar a atenção, não é a pandemia que define a questão da educação vigiada. A pandemia é só um momento em que é só, digamos, a tempestade perfeita para que isso se acirre. Mas não se desenhou a educação vigiada porque o capitalismo de dados, ele não é uma coisa criada na pandemia. O vigiar, o estabelecer o que o professor pode fazer, o acessar todo o nosso histórico daquilo que a gente vê, do que assiste, do que pensa, não é uma questão da pandemia. E uma outra questão é que esse momento de virtualidade, ele pode tanto ser pensado para nos imobilizar, mas também nós podemos utilizar as possibilidades tecnológicas que temos exatamente para nos articular. Eu nunca conversei com tanta gente de tantos lugares do Brasil como nesse momento. No dia de votação do Fundeb, contraditoriamente, foi exatamente na virtualidade que nós tivemos maior participação da sociedade na pressão, não só antes da votação, mas como nos momentos de votação ao Congresso Nacional. E esse é um espaço que o Congresso está de olho e que os parlamentares também estão de olho. E tem outro elemento em relação se a gente ocupa ou não as redes, se a gente grava ou não a aula. A gente tem duas possibilidades. O não gravar a aula pode ser resistência,
mas o gravar aula, problematizando, inclusive, a lógica da educação vigiada, pode ser um outro caminho de resistência para todos nós. Então, a minha lógica tem sido exatamente o contrário. Eu gravo aula para os meus alunos, inclusive, porque quando eu não faço isso, eles são os mais prejudicados. E, gente, obviamente que eu estou falando desses alunos de um processo implementado numa universidade, que é uma outra etapa. E aí a minha briga sempre foi desde o início. Não é que não podemos usar esse momento e as redes para manter contato com os estudantes. Nós não podemos implementar calendário letivo excluindo os estudantes. Mas nós temos que utilizar essas possibilidades para debater o currículo, para debater a escola e para não voltar da pandemia como se nós não tivéssemos passado por ela. E assim como a pandemia não inventou a desigualdade, a pandemia também não inventou o atraso que os nossos currículos têm. Essa escola voltada para variação de larga escala, essa escola pautada por fundações empresariais, essa escola pautada numa BNCC, numa reforma de um novo ensino médio, que é mais velho do que tudo que tem nesse país, essa escola pautada nas desigualdades, que é a coisa mais conservadora da estrutura desse país, é a manutenção da desigualdade. Então, essa não é uma questão da pandemia. A pandemia nos escancara e nos mostra a necessidade que a gente tem de reformar a escola e a dependência que os nossos estudantes têm, inclusive da infraestrutura da escola, porque é só lá que ele tem acesso, o que tem a ver com as desigualdades sociais que nós temos e não com a questão da escola em si. Aliás, a escola que nós temos, sem estrutura, sem currículo, que seja para transformação, tem a ver exatamente com a estrutura que nós temos nessa sociedade, que é de manter os privilégios de alguns e transformar a maioria da população naqueles que vão servir, esses que mantêm o privilégio, que vão trabalhar para manter o privilégio desses poucos. É disso que eu acho que nós estamos falando. Obrigada, Catarina, mais uma vez. Eu acho que isso que você falou é fundamental para nós do CEP, né? Essa questão da desigualdade social e desigualdade educacional que estão correlacionadas. Isso é fundamental para todos nós e é uma luta que a gente tem aí, né, em curso, porque, infelizmente, isso só tende a aumentar. Na nossa rede, a maioria dos alunos não tem acesso à internet, então a gente não consegue esse vínculo com eles na pandemia, e agora o Estado, a rede estadual ainda colocou que para esse grupo, né, que está aí mais vulnerável, que não tem internet, encarar o vírus, encarar a morte com a abertura das escolas, né? Então é um absurdo muito grande, por isso a gente, inclusive, tem a campanha aí da Greve pela Vida. Eu agora vou passar para o Bruno, para a Lila e para a Sabrina, e aí eu já vou pedir para eles responderem as perguntas, né, e também fazerem suas considerações finais. Aí no final a gente volta para a Catarina, para ela poder fazer as considerações finais dela, tá bom, Bruno? Com você. Ok. Obrigado, Thaís. Bom, eu também vou responder a primeira pergunta da Flavinha, que é qual é a relação entre estrutura e currículo. As outras duas, eu acho que a Sabrina vai ter mais propriedade para falar do que eu, que não trabalho com educação infantil. Bom, quando veio essa pergunta, né, eu pensei em Vigiar e Punir, do Foucault. E aí eu peguei um trecho aqui que eu acho que vai ajudar a gente a refletir sobre essa pergunta. Para Foucault, a escola é uma das instituições de sequestro, como o hospital, o quartel e a prisão. São aquelas instituições que retiram compulsoriamente os indivíduos do espaço familiar ou social mais amplo e os internam durante um período longo para moldar suas condutas, disciplinar seus comportamentos e formatar aquilo que pensam, etc. Com o advento da Idade Moderna, tais instituições deixam de ser lugares de suplício, como castigos corporais, para se tornarem locais de criação de corpos dóceis, entre aspas. A docilização do corpo tem a ver com uma vantagem social e política sobre o suplício, porque este enfraquece ou destrói os recursos vitais. Eu pensei muito sobre a estrutura, né, de como a estrutura das escolas interfere na construção do próprio currículo. E pensando nas estruturas das escolas que eu trabalhei, muitas delas lembravam presídios, assustadoramente lembravam presídios. E uma das falas que os alunos tinham, inclusive os alunos brincavam, né? Eles usavam essas expressões.
que era rebelião. Quando havia uma ideia de que os alunos não queriam assistir a aula, eles usavam esse termo, rebelião. Então, essa relação da escola e a prisão, para mim, ficou muito forte, né, quando eu comecei no magistério. Então, pensar essa estrutura, que por si só já é uma estrutura arquitetônica, que lembra uma prisão, já aprisiona os próprios corpos, né? Então, desconstruir essa ideia, e desconstruir a ideia de que a escola tem que ser um lugar de prisão, né, de prisão dos corpos. Aí, quando eu falo prisão, não é só a prisão dos presídios, mas a prisão dos corpos, né, aprisionar os corpos. Quais são os assuntos que não devem ser abordados, quais são os temas que devem ser evitados, tudo isso tem a ver com a ideia de prisão dos corpos. E aí eu pensei sobre essa ideia da palavra geradora, do Paulo Freire. Pensar o currículo através de uma palavra geradora, da palavra que faça a leitura do mundo dos alunos, ele é muito mais desafiador. E a partir dessa estrutura, da estrutura da escola, da falta de estrutura das escolas, a gente consegue questionar não só o espaço físico das escolas, mas construir com os alunos novas possibilidades de aprendizagem e de reflexão sobre o que a escola impõe a eles e o que eles poderiam conseguir questionando essas estruturas. Bom, eu não sei se eu respondi. Eu queria, para terminar, só rapidinho, não sei se ainda tem tempo, falar sobre a ideia da precarização. A gente vem de anos e anos com políticas educacionais que precarizam o nosso trabalho, e agora a gente está vivendo uma chuva, uma tsunami, né, de precarização. A gente está reduzindo o trabalho do professor a um verificador de curtidas no Facebook. Algumas escolas estão utilizando curtida no Facebook das atividades que são postadas, né, nessas atividades, como método de educação. Então, não pensar que isso é a nossa precarização, a precarização da nossa função, da nossa profissão, né, enquanto profissional da educação, é não refletir sobre a nossa prática e não refletir sobre as teorias que vêm a partir da nossa prática. Queria agradecer as colaborações de todos, né, nos comentários, e da professora Catarina, Liliana, Thaís e Sabrina. Obrigado. Nós que agradecemos, e agora, né, vamos para a Liliana, para estar aí fazendo suas considerações finais e respondendo essas perguntas. Sim, também as perguntas sobre a educação infantil estão um pouco amarradas para responder. Comecei pensando aqui na questão da estrutura da escola, né? Não existe educação sem investimento. Então, a gente precisa pensar que como me contemplou muito a fala da Catarina, né, nesse sentido, porque se a gente não... muitas das vezes a gente tem na escola como recurso quadro, caneta e papel, né? E às vezes nem papel, né? E assim, a gente precisa de uma estrutura, a relação do currículo com a estrutura é total, completa. E a relação, nesse momento de pandemia, com a possibilidade de acesso, mais ainda, né? Porque eu concordo muito, Catarina, quando você coloca que a gente precisa... não gravar as nossas aulas é pior do que a gente colocar, e eu concordo com você, né? Se em algum momento a gente não fazer, foi resistência, e a gente passa por vários momentos nesse período, né, de pensamento, comecei a pensar e entender que se a gente não começa a ocupar esses espaços, a aprender a ocupar esses espaços e fazer deles nossa possibilidade de fala, né, nossa possibilidade de troca, as fundações chegam e fazem, né? Se a gente não... mas a gente tem um grave problema, e se a gente não se mobiliza enquanto categoria, inclusive via remota, vêm outros grupos e elegem nossos governantes através de mobilização nesse mundo virtual, né? Então, assim, a gente precisa, sim, aprender e ocupar esse espaço virtual para a gente poder continuar contribuindo, até porque eu acredito que ele ainda vai ser utilizado em outros momentos. E a gente tem profissionais capazes e competentes
para poder pensar como ocupar esse espaço e fazer essa ocupação. E uma outra questão, só que a gente tem muitas nuances aí, né? Que, por exemplo, na nossa escola, as turmas a que eu tenho acesso, nenhum dos alunos vem respondendo às minhas aulas. A gente faz aulas no Google Meet para ninguém, né? A gente posta atividades para ninguém. Então, existe, eu acho que aí, uma questão de uma relação de acesso aos meios virtuais, mas existe também uma relação que se estabelece com a escola. Para que serve a escola? Para que eu vou à escola? Para continuar me mantendo no mesmo status que eu estou, né? Para continuar vivendo na mesma sociedade, sendo oprimido da mesma maneira que eu sou? Eu preciso do diploma ou preciso do conhecimento? Isso falta, eu acho, que a gente construir um pouco também entre os nossos alunos e entre nós, para que a gente possa, num momento como esse, de necessidade de afastamento físico, a gente poder ter um pouco mais de solidez nessas relações que a gente tem, né? E uma outra questão que eu acho que me intriga muito é como se alfabetiza via remota, sabe? É muito difícil pensar, assim, porque pensar a universidade, a UERJ aqui no Rio, por exemplo, está fazendo usando uma estratégia de compra de equipamentos para os alunos, de darem acesso aos alunos que não têm condição de acesso. Isso é um universo. Agora, um outro universo são os nossos alunos de ensino médio e de ensino fundamental que não conseguem acessar. E os que conseguem acessar não veem sentido nisso. E muitos de nós, professores, também acabamos não vendo, e nossas ações acabam não sendo tão capazes de mobilização, né, para isso, em alguns momentos. E aí eu não estou culpando ninguém não, tá? Por favor. Eu estou só levantando uma questão. E outra questão é, nos menores, né, nos pequenos, como é que a gente faz esse trabalho? Né? E aí, assim, se a gente não pensa isso, se a gente não se dispõe a discutir isso, outras pessoas vêm e discutem. Porque agora eu estou vendo um monte de cursinho surgindo aí de como alfabetizar online, sabe? E eu, sinceramente, é um tipo da coisa que eu não acredito. Né? Como é que você trabalha com uma educação infantil online? Né? Como é que você existe mais bem para a gente pensar? Tá? Agradeço muito ao CEP, agradeço muito a presença de vocês. Olha, que rico encontrar com vocês todos. Muito obrigada, estou muito feliz aqui de poder conhecer vocês e de estar fazendo essa troca. Obrigada. Nós que agradecemos. Então, agora a gente vai para a fala da Sabrina, né? Que é a nossa diretora aqui também da Regional 3. Como o Bruno falou, o Eduardo Mariani postou a pergunta: como garantir o horário de planejamento e estudo para os profissionais de educação? Bem, gente, acho que a Sabrina teve um problema técnico aí, né? Vamos ver se ela retorna. Está rodando ali. Acho que ela está voltando, Thaís. Vamos aguardar um pouquinho. Enquanto isso, eu só queria agradecer, né, ao Bruno e a Lila aí, que já falaram mais uma vez a Catarina. Se a Sabrina não voltar, aí a gente passa para a Catarina. Mas eu acho que é isso. Essas falas aí do Bruno e da Lila trouxeram muitas questões importantes, né? Porque, infelizmente, o processo de precariedade, a dificuldade que a gente vive na educação básica aqui no estado do Rio de Janeiro é incrível, né? Sequer as promessas que foram feitas como chips foram cumpridas, né? As escolas não têm estrutura, falam em abrir para aqueles que não têm internet, mas a minha escola, por exemplo, nem sempre eu consigo usar a internet da sala de aula. Então, é expor a vida dos nossos alunos numa estrutura que nem funciona. A Sabrina voltou, então vamos tentar com ela novamente e depois a gente passa para a Catarina. A internet aqui caiu. O Eduardo Mariani fez a pergunta: como garantir o horário de planejamento e estudos para os profissionais de educação infantil? Bem, valorizando os profissionais de educação infantil, porque
3 categorias fazendo o mesmo trabalho dentro da educação infantil, com 3 planos de carreiras diferentes, 3 salários diferentes, esse não é o método correto de se trabalhar na educação infantil. A bidocência sempre foi um foco que o CEP teve. Hoje nós temos a bidocência, com exceção do que eu chamo de segundo segmento da educação infantil. No caso, crianças que estão de 4 a 5 anos, 6 anos de idade. Porque lá só tem um profissional, ele só consegue a aula de inglês e educação física, e o resto de toda semana, ele não tem como sair de sala de aula, porque não tem outro professor para trabalhar dentro de sala de aula, ele não tem como fazer um rodízio dentro de sala de aula, né? Então, ele não tem o horário de planejamento dele garantido. Aliás, muitas das vezes eles não têm nem o almoço garantido, porque eles emendam de uma turma para outra. Se for um colégio, né, de ensino integral, quem vai substituir esse professor dentro de sala de aula? Eu acho que não tem essa substituição. Quando é parcial, você ainda consegue dar uma parada no almoço, mas você não consegue garantir seu horário de planejamento. Dentro da educação infantil, muito complicado você conseguir garantir o planejamento, seja P ou seja P2, porque o P2 também pode trabalhar nessa parte da educação infantil. É uma coisa que a gente tem que pensar, e como disse a Lila, se a gente não pensar dentro dos nossos companheiros, dentro do nosso âmbito educacional, nós vamos ter alfabetização online, porque várias escolas estão fazendo isso. Eu recebi vários links alfabetizando a criança online. Acho muito complicado. Porém, do jeito que a sociedade está, não fica difícil de acreditar que existam escolas que estejam fazendo isso. Na educação infantil, creche, modalidade creche, que é de 0 a 3 anos e 11 meses, é muito complicado, sim, você trabalhar online. Mas é um assunto que a gente deveria pensar. Se a gente tivesse mais responsáveis inseridos dentro da educação infantil, a gente poderia até ter uma maior amplitude de currículo. Mas isso não é a realidade de 100% da rede. Eu fiquei contemplada com essa pergunta do Mariane, e a gente deveria mesmo pensar sobre que currículo a gente vai querer na educação infantil, porque problemas a gente tem muitos na educação infantil, e a gente não conseguia gerenciar nem antes, e a gente vai ter que aprender a gerenciar agora e gerenciar no futuro. Eu queria agradecer muito a oportunidade de estar podendo falar na educação infantil aqui, agradecer a Catarina, a Lila, o Bruno, a Thaís, e que a gente consiga pensar e planejar uma melhor saída para todos os segmentos da educação. Eu acho que é isso que a gente está tentando fazer aqui. Eu acho que a contribuição de todos vocês foi brilhante. Então, assim, estamos encaminhando para o final. Eu queria só lembrar para o pessoal que nós vamos, após a fala da Catarina, realizar nosso sorteio. E agora passar, né, para a professora Catarina para fazer suas considerações finais. Está fechando aí essa nossa live, que é importantíssima aí, né, para a educação básica. Tá bom, mas não saiam daí, não. Fiquem aí junto comigo. O meu desespero das lives é, ao mesmo tempo, um alento, né? Porque eu sempre termino as lives pensando nas perguntas que são colocadas no chat, que daria para fazer a live só a partir delas, né? Porque o mais interessante são as questões que as pessoas trazem. E, assim, a gente fala de um lugar que a gente pensa e as pessoas trazem questões para a gente pensar a partir do lugar daquilo que elas também estão querendo. E isso é muito, muito legal, né? E aí eu queria pontuar que, na verdade, a gente tem sempre que ter em mente: precarizar o trabalho docente é negar o direito à educação, porque o trabalho docente bem feito é a possibilidade de garantia do direito. A gente precisa, quando o Estado precariza o trabalho docente, ele está negando o direito à educação dos sujeitos de direito, que são os nossos estudantes, né?
E aí, nesse sentido, eu queria agradecer a Lília, mais uma vez o Bruno pela mediação, pelo convite, a Thaís pela mediação da live, a Sabrina. Lília e Sabrina, eu não conhecia vocês, acho que a Thaís também não, né? Não conhecia vocês, e foi muito, muito legal conhecer. E eu vi as pessoas colocando coisas aqui no chat e daquilo que eu estava falando, por exemplo, desde o início, a gente vem, eu enquanto professora, nós enquanto campanha, nós estamos defendendo, não dá para implementar currículo remoto nas escolas públicas brasileiras. Nós não temos condições de fazer isso. Não adianta entregar um pacote de dados e um computador que isso não vira uma sala de aula. Quando eu penso na educação infantil, nem com toda a tecnologia do mundo, porque educação infantil é contato, é interação, séries iniciais também. E assim, então, num momento como esse de emergência, você tentar desenvolver alguma coisa com alguns grupos que tenha condições é uma coisa. Dizer que nós estamos implementando o calendário, garantindo o direito à educação de todos de forma remota, é mentira, gente. E é mentira porque a gente não está garantindo qualidade, não está garantindo acesso. E a Constituição brasileira ela não foi pensada para garantir para alguns. Para alguns, a gente não precisaria de Constituição. O fundamental da Constituição é dizer que tem garantir para todos. E garantir para todos é garantir para aqueles que nunca tiveram acesso. Porque educação como privilégio faz parte da história desse país. Educação como direito é o que a gente precisa construir. E de forma remota, objetivamente, nós não estamos. Porque garantir educação não é só garantir que alguém esteja de um lado e você do outro ouvindo o que você tem. Existe um conjunto de condições para que o processo educativo aconteça. Então, quando eu falei em relação a essa questão do gravar a aula, não é a aula de manutenção não é a aula para poder colocar o currículo em prática, né? Eu, enquanto professor universitário, eu posso gravar a aula ou fazer aula assíncrona. Eu não posso pensar isso com todas as etapas, com todos os estudantes. Eu não posso pensar isso na universidade se eu não garantir o acesso para os nossos estudantes, porque também eu estou negando essa dificuldade. Então, nós estamos falando de um conjunto de condições que nós temos que pensar e voltar na questão do início. A escola que a gente precisa e a escola que a gente tem que querer é aquela que desenvolva a função para a qual a escola foi criada. Quando o Bruno traz a questão da escola não ser prisão, é a possibilidade de construção de um currículo junto com os sujeitos, que seja um currículo ou outro. A escola como prisão tem a ver, inclusive, com esse projeto de aprisionar a ciência, o pensamento, aquilo que se trabalha. Não por um acaso a gente chama de grade curricular. Tem a ver, inclusive, com essa concepção que a gente tem de escola. Mas a lógica que nós estamos debatendo aqui é a construção da escola que queremos. Sair da escola que temos para a escola que queremos, ou a escola que precisamos, que é a escola que seja capaz de garantir que os sujeitos, todos os sujeitos, homens e mulheres, crianças, jovens e adultos, possam se tornar sujeitos sadios, capazes, e desenvolvendo todas as suas potencialidades. E eu queria encerrar com uma fala do Paulo Freire, que fez 99 anos, e que nós estamos caminhando para o seu centenário. E o Paulo Freire vai dizer, é preciso ter esperança, mas ter esperança do verbo esperançar. Porque tem gente que tem esperança do verbo esperar. E esperança do verbo esperar não é esperança, é espera. Esperançar é se levantar, esperançar é ir atrás, esperançar é construir, esperançar é não desistir. Esperançar é levar adiante, esperançar é juntar-se com outros para fazer de um outro modo. E eu acho que é exatamente isso que nós temos que fazer, esperançar. É nos juntarmos para pensarmos essa realidade, que não é a realidade da pandemia, é a realidade desse país que precisa ser transformada, é aproveitarmos esse momento que estamos mais em contato, que estamos utilizando a tecnologia para conhecermos gente que nós não conhecíamos e que jamais estaríamos aqui debatendo se não fosse esse momento. Contraditoriamente, é exatamente esse momento que nos afasta socialmente, que nos junta por outras formas, e isso diz da nossa inteligência de utilizar o que temos para alcançar aquilo que precisamos.
é disso, é nos juntarmos nisso tudo para fazermos de um outro modo. E fazermos de um outro modo é pensar uma educação e uma escola que não seja prisão, mas que seja liberdade, que seja a possibilidade de romper com toda a barbárie que impõe-se sobre esse mundo e, sobretudo, sobre a sociedade brasileira. Um país que foi montado, constituído na lógica da barbárie, da dizimação dos povos originários e da escravização de povos da mãe terra, da mãe África, e trazidos para o Brasil para servir aqueles que permanecem se achando donos de tudo e que todos nós devemos servi-los. E esses são representados pelas fundações empresariais, por todos os grupos que hoje diz e que querem dizer qual é o currículo que nós temos que trabalhar na escola, para que servem as nossas escolas. E as escolas que servem para eles não têm a mesma estrutura e nem o mesmo currículo das escolas que eles entendem que servem para aqueles que vão servi-los. Então, eu acho que nós temos que implementar mais que nunca o verbo esperançar, dito por Paulo Freire, para nos juntarmos e fazermos de um outro modo. Obrigada, gente, mais uma vez. Não, nós que agradecemos muito, Catarina, né, por você ter disponibilizado seu tempo para estar aqui conosco. O CEP Regional 3 gostaria também de agradecer aos professores Bruno, Lila e a Sabrina, né, por essa live maravilhosa. E é isso, quando a gente pensou nessa live, né, diálogo sobre a escola que queremos, planejamento, estrutura e currículo, a gente viu que era muito importante ter um passo, esse primeiro passo, que é a reflexão, mas que não é o único passo, que a gente sabe que tem um outro passo aí, que é a luta, e é esse também o papel do nosso sindicato. Então, é importante, né, eu falar novamente da nossa greve pela vida, porque quando a gente fala de greve pela vida, é pela vida dos profissionais de educação, é pela vida dos nossos alunos, pela juventude, e essa juventude tem classe social, porque são filhos de trabalhadores, são os trabalhadores da educação de jovens e adultos, tem cor, porque a maioria da população, né, que está na periferia, a população negra. Então, são essas vidas que a gente está lutando. Então, por isso é importante essa greve. E eu queria lembrar assim, que nós já estamos em greve, na verdade. Né? Então, assim, os funcionários, coordenadores, que são os setores que já foram convocados, se precisarem, né, procurem o sindicato, procurem a Regional 3, para que a gente possa estar construindo essa greve. E todos os professores, né, conforme forem sendo convocados, é o momento de resistir, como bem apontou a Lila. E eu acho que nada melhor você ter finalizado, Catarina, com o Paulo Freire, né? Porque apesar de 99 anos é muito atual. Eu acho que nada é mais atual e necessário do que o Paulo Freire hoje. E é isso, nós não queremos, né? Assim, fala-se muito do novo normal, mas não pode ser a velha escola com os novos problemas gerados pela pandemia. E eu acho que, por isso, essa live aqui, da gente pensar a escola, foi muito importante. Então, eu queria agradecer a todos e anunciar os nossos sorteados, né, do livro. Foi a Joselma Brito e a Rosana Salles. Então, nós vamos entrar em contato com vocês pelo chat, ok? Queria agradecer mais uma vez a presença da mesa e de todos que nos assistiram, as colaborações. E é isso, vamos junto, né? O que precisarem, o sindicato, o CEP, somos todos nós. Obrigado, Thaís. E só para não esquecer, fora Bolsonaro. Com certeza, né? Os outros já estão indo presos aí. Tchau, gente. Muito tchau, obrigada. gente.